Eu queria ressaltar que estive presente ontem no lançamento da Frente Nacional contra a Censura, que diz respeito a um movimento que é um movimento em todo o país, em defesa da liberdade de expressão, da liberdade artística, principalmente no momento em que o Brasil está vivendo, pós-golpe parlamentar, um tempo de intolerância política, de intolerância racial, de intolerância de gênero e de intolerância religiosa. Uma característica inerente a qualquer forma de expressão artística e cultural é que essa expressão revela e é interpretada a diversidade de visões de mundo, de interpretações individuais e ou coletivas, e isso dentro da democracia é absolutamente necessário. Regimes fascistas, totalitários, se especializaram em exercer esse arbítrio exatamente no cerceamento das liberdades democráticas, começando muitas vezes pela censura às manifestações culturais, e os exemplos na história, não só na história do Brasil, mas na história internacional, estão a comprovar essa afirmação. Sejam nas artes, seja na literatura, seja no cinema, seja na música, seja na pintura, em vários campos das artes. Então, o movimento ontem foi um movimento absolutamente civil, sem interferência partidária ou governamental. Institucionalmente, tinham pessoas de vários campos político-partidários, inclusive de partidos que hoje são oposição ao governo de Minas. Então, não era nenhuma articulação governamental, em que pese eu próprio concordar e achar que o governo do Estado, assim como o governo municipal, institucionalmente se comportaram bem ao deixar as exposições, ao referendar o direito à liberdade de expressão. Vou dar aqui a minha opinião sincera e respeitosa, porque eu respeito quem pensa diferente. Essa discussão na casa está passando do ponto. Ela está se expressando em tentativas de censura em projetos de lei, em ações governamentais. Nós podemos ter a nossa opinião, mas o Estado tem que garantir o direito a todos, a diversidade. Nós não podemos chegar nesse ponto, porque senão a nossa relação, inclusive com causas hoje que são universais, vinculadas a direitos humanos, ficam prejudicadas. Nós vamos fazer o debate, sim, o debate de conteúdo, no plano estadual de educação, na criação do Conselho Estadual LGBT, porque pode ter conselho de tudo e não pode ter Conselho Estadual LGBT. Qual é o problema? Qual é a justificativa para isso? Por que não? Cada um tem a sua convicção, mas a discussão de política pública, ela é universal, ela não pode ser preconceituosa. Nós vamos discutir essas questões. E a liberdade de expressão e liberdade artística é um direito inalienável. O ato de ontem foi um ato belíssimo, suprapartidário, não tinha nem, ali a maioria nos cidadãos, representantes das artes, da cultura viva de Minas, do Brasil. Será que o Chico Buarque está errado, o Caetano Veloso está errado, os nossos dirigentes estão errados, os nossos ativistas culturais estão errados? Então, eu queria aqui registrar, respeitosamente, que nós temos que discutir sobre o prisma da política pública.
e não de convicções religiosas determinados assuntos nesta casa.